Então o Lula está comprando, podemos ir para esse GC aí, o Lula está comprando o Centrão. Ele intensificou a reserva ali de verbas para liberar orçamento secreto. E quem está levando mais dinheiro... Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília. E esse grupo nojento todo se protege de uma maneira, é isso que a gente está trazendo para vocês também, se protege de uma maneira horrível. É impressionante. CGU, Controladoria Geral da União, cara, acaba que está a serviço também do Executivo Federal. Bom, a AGU nem se fala, né? A AGU agora ela não defende mais a União, ela defende o Lula, pessoa física, fugindo completamente das suas funções. O Senado, o Davi Alcolumbre, que é o sucessor do Rodrigo Pacheco, que agia da mesma forma, o Davi Alcolumbre, como eu disse, falou que não, o Senado Federal não é, né, o órgão de correção do STF, é o Senado Federal que pode abrir processo de impeachment contra o ministro do STF, mas o Alcolumbre, apesar de todos os pedidos que tem lá na gaveta dele, né, todos esquecidos, ele acha que se abrisse um processo de impeachment contra o ministro do Supremo, ele estaria gerando um novo grande problema para o Brasil, que é um absurdo completo. E aí a gente pode ir para a tarja, o jantar do descaramento, se quiser colocar aí, porque nós temos o Tribunal de Contas da União, vamos trazer também o Tribunal de Contas da União para essa conversa. Algo inacreditável, né? O Tribunal de Contas da União, ele tem exatamente a função de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos federais, né? E aí vou ler para vocês o que está lá escrito na lei, garantindo, ou na definição do papel do TCU, garantindo a legalidade, legitimidade e economicidade dos gastos do governo. Quer dizer, precisa saber se esse gasto era necessário, esse gasto foi feito da maneira correta, em algo que precisava realmente ser feito, com um valor pago justo, correto, um valor de mercado, com as licitações sendo feitas quando exigidas, tudo certinho, né? E ela atua, então, como um controle externo, auxiliando o Congresso Nacional a acompanhar a execução orçamentária e financeira do país. Aí o Lula voltou na quarta-feira do Canadá, lá daquele encontro do G7, em que ele pagou mico, né, agindo como um arruaceiro ou alguém senil ali, porque a situação foi, as duas situações, né, na reunião e na foto oficial do evento, foram duas situações bem constrangedoras. Aí ele voltou na quarta-feira e já foi jantar, né, com o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego, e outros 6 ministros do TCU, são 9 no total, 7 participaram desse jantar, foram o Lula e a Janja, e o Lula ainda levou outros ministros, ele levou mais 7 ministros de Estado, Ricardo Lewandowski, da Justiça, o Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, o Jorge Messias, da AGU, a Gleisi Hoffmann, de Relações Institucionais, o Alexandre Silveira, de Minas e Energia, o Sidônio Palmeira, da SECOM, o marqueteiro do Lula, e o Renan Filho, ministro dos Transportes. É uma promiscuidade, assim. Cara, como é que você pode aceitar algo desse nível, né? A gente lembra do jantar também que o Alexandre de Moraes ofereceu, lembra? Quando ele deu uma cutucada boa ali no Hugo Mota, também ofereceu um jantar com vários parlamentares, e os ministros do STF vivem em eventos bancados por empresários que têm causas, que têm processos, que têm ações no Supremo Tribunal Federal. Outro dia estava o ministro Barroso, presidente do STF, na casa do presidente, do CEO do iFood, cantando com o CEO do iFood, que tem também questões lá no Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha, sem dúvida, quando escolhi se era o jantar do descaramento ou o jantar da promiscuidade, vocês podem escolher a opção que acharem melhor. Mas é vergonhoso o que a gente vive hoje no Brasil. E não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre esse jantar, ou a gente já pode puxar eu falei emenda parlamentar lá no início, a galera no chat já entrou furiosa aqui. É orçamento secreto. É como tratavam na época do Bolsonaro. Então o Lula está comprando, podemos ir para esse GC aí, o Lula está comprando o Centrão.
ele intensificou a reserva ali de verbas para liberar orçamento secreto, e quem está levando mais dinheiro, né, PSD e União Brasil, 2 partidos do Centrão, 2 partidos da base governista, 2 partidos que comandam ministérios no governo, e desde 12 de junho até a última quarta-feira, os dados disponíveis, os mais recentes são desse período, o partido que mais levou dinheiro no orçamento secreto, com emendas parlamentares, foi o PSD, 95 milhões e 200 mil reais. União Brasil ficou em segundo, com 83 milhões e 300 mil. No total, desde o início do ano, o PSD já levou 102 milhões e 800 mil reais em emendas, e União Brasil, 88 milhões e 900 mil em emendas. O PT vem em terceiro lugar. O PT já levou 80 milhões e 100 mil reais, isso nos últimos dias. O que dizer dessa situação? É uma tentativa do governo de conseguir a aprovação, né, conseguir que o Congresso não barre aquelas medidas que estabeleceram os aumentos do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras. A Câmara dos Deputados foi lá, aprovou a urgência para derrubar essas medidas do governo, e claro que isso parece mais uma forma de chantagem com o governo. Olha, eu estou com a urgência aprovada, eu posso votar a qualquer momento a derrubada dessas suas medidas de mais aumento de imposto, porque não precisa passar pelas comissões especiais, não precisa passar por nada, eu levo para plenário e derrubo na hora. Então, e aí? O que a gente vai levar nessa? Porque a situação é muito clara, né? Tanto no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o Fernando Haddad deixou isso muito claro, ele e a Simone Tebet, ministra do Planejamento, que 2027, no início de um novo mandato presidencial, pode não haver dinheiro para gastos com ensino e saúde, por exemplo, gastos fundamentais, pode não haver esse dinheiro, e quando houve a resistência do Congresso ao aumento do IOF, o Haddad falou a mesma coisa. Se não aprovarem, né, se não permitirem que haja esses aumentos, vai ficar complicado, né? A saúde financeira do Estado, do governo federal, fica comprometida. E aí o Lula deu essa entrevista pro rapper Mano Brown. Depois tem até uma historinha com o Mano Brown. Sabe que uma vez eu estava embarcando, eu estava aqui na Band, eu estava embarcando, eu ficava na ponte aérea, né? São Paulo? Eu estava em São Paulo, em Congonhas, embarcando para o Rio. Toda sexta-feira eu ia para o Rio, minha família estava no Rio, e eu voltava domingo à noite para São Paulo, para segunda-feira estar de novo no estúdio da Band. E aí eu estava na fila com o Mano Brown à minha frente, e aí um cara que estava entre nós pediu para tirar uma foto com o Mano Brown, e ele estava tentando fazer, não, deixa que eu tiro a foto. E no que eu peguei o celular do cara que queria tirar a foto com o Mano Brown olhou para mim e falou assim, pô, sou teu fã. Olha aí. Aí eu fiquei pensando, pô, deve ser meu fã da época de esporte, né? Da época de Aqui na Band, com certeza não era. Mas o Lula deu essa entrevista pro Mano Brown e ele falou exatamente o seguinte, o IOF do Haddad não tem nada demais. Não, mas imposto, isso daí, né? O Haddad quer que as bets paguem imposto de renda, quer que as fintechs paguem, que os bancos paguem. Só um pouquinho para a gente poder fazer a compensação. Porque toda vez que a gente vai ultrapassar o arcabouço fiscal, que é muito pior do que o teto de gastos, né? O teto de gastos será bem legal. O arcabouço fiscal é uma brincadeira, né? Então o Lula vai. Porque toda vez que a gente vai ultrapassar o arcabouço fiscal, temos que cortar no orçamento. Quer dizer, o cara não quer saber de cortar nada, ele só quer saber de tirar mais dinheiro dos pagadores de impostos, mais dinheiro, para tentar fingir que está equilibrando as contas. E o colapso está aí, gente. Está vindo. Pô, de 2027. E pior, né? Eu espero que não seja ele, mas imagina. O cara não está pensando nem na possibilidade de ele ser reeleito, que, se Deus quiser, não acontecerá. Ele está preparando a herança maldita virada ele próprio. Seria isso, né? Mais ou menos isso. Sim, exatamente. Mas é engraçado isso, né? Eles falarem o tempo inteiro, não, é só um pouquinho de imposto, é só um valor pequeno. Exatamente. Exatamente, não tem ombro, né?
E tem gente que cai. Tem gente que Quer um cai nessa dado, pra conversa. você continuar com o Vamos lá. comentário, um dado sobre o que a gente vai ter de arrecadação federal prevista para agora, 2025. 2 trilhões 318 bilhões. Dinheiro para caramba. Só que aí as despesas da máquina pública serão de 2 trilhões 415 bilhões. Quer dizer, quase 100 bilhões a mais de despesa em relação à receita, Max. Quantos? 100 bilhões. Bi. Foda, né, irmão? Cara, que loucura, cara. A gente querendo aqui fazer uns 3 documentários com umas 2 câmeras. A gente não precisa nem 0,001% disso aí, bro. Que loucura, cara. Ou seja, é 5% do PIB. Estou falando, as despesas aumentam, a velocidade de aumento das despesas é o dobro da velocidade de aumento de receita. 5% do PIB com 15% de juros ao ano. Irmão, assim, não Vai tem, dar certo. não Vai tem a dar mínima certo. chance. Não Vai dar tem a certo. mínima chance. Mas agora, é importante a gente entender o seguinte: isso é de propósito, né? Uhum. Novamente, os caras não são imbecis ao ponto assim de que, não estamos fazendo isso, mas a gente acha que vai funcionar. Não, eles sabem que eles vão ferrar o país. Eles estão roubando o Brasil como nunca nesses anos de governo Lula. Eles sabem que eles vão entregar um país quebrado em 2027. Vou botar aí, Lula gasta para que não haja amanhã. É um GCzinho que a gente preparou também. Lula gasta? Para que não haja amanhã. Não é como se não houvesse amanhã, é para que não haja. É para garantir. Não é que ele está pensando que não vai haver, não. Vai que tem, então eu vou garantir que não vai ter, né? Lula tá igual o nome do Ayatollah? Khamenei? O Lula tá igual o Khamenei, mano. Antes estivesse num buraco, a 90 metros do solo. Não tem 90 metros, mas tem a Janja, né? É um outro buraco, né? Que tá enfiado. Eu sei que cabe Macron lá. Olha só, eu queria... Você vai falar desse assunto agora? Qual deles? Já foi, né? Esse já foi. Foi de agora, né? Só para deixar claro o que está em desenvolvimento. Que é assim, vamos quebrar o país, vamos quebrar todo mundo, o número de endividados só faz subir. Eu estava até vendo algumas pessoas falando aqui no chat que as pessoas que estão endividadas, né, não só as pessoas físicas estão endividadas, as famílias brasileiras que ganham até 3 salários mínimos, 80% mais ou menos dessas famílias estão endividadas, as empresas estão endividadas, há recorde de recuperação judicial de empresas, todo mundo tirando dinheiro, quem pode está tirando dinheiro do Brasil, e não vai ter muito para onde escapar, não. Eu sei que a gente não fica se aprofundando muito em questões econômicas, mas a jogada é essa, né? Falamos várias vezes já disso também aqui no Conversa Timeline, Max, devolvendo a você. São os mendigos do Brasil, né? É o Estado deixando todo mundo pobre, todo mundo quebrado e distribuindo migalhinhas, né? Então eles tiram o seu dinheiro por meio de pagamento de imposto, né, dizendo que vão salvar você com o seu dinheiro que você dá para eles, entendeu? É mais ou menos uma coisa esquizofrênica assim.